Rosa. E antes de nós continuar, eu vou deixar que eles também se apresentem. Não, pode ficar à vontade vocês aqui, eu me sinto melhor assim aqui. E aí vocês querem dizer o nome de vocês, e, enfim, eu sou o esposo da Rosa, filho desse rapaz aqui. Bom dia, eu sou da família Souza, esposa do Gilberto Souza. Estamos aí presentes nesse evento. Paulo, agradeço muito pelo convite. Então, muito obrigada. Também, bom dia a todos. Também quero agradecer a oportunidade de poder estar com meu filho, Gilberto, minha nora, a Rosa, a netinha, Ana. E essa oportunidade que esse educandário, essa faculdade nos oportuniza de nós vir fazer uma apresentação e falar um pouquinho sobre a Mãe Terra. Eu acho que o grande desafio hoje, o objetivo é esse. Então, eu vou mais me deter, eu vou ouvir a mais, porque eu não sou palestrante, né? Eu sou um mero aprendizado. Eu ainda, apesar da idade avançada modo de dizer, porque eu não sei até quando eu vou, mas já nos meus 72 anos, a gente já cruzou por algumas experiências da vida, vivida, de altos e baixos, inclusive, que toda a vida nossa tem os altos e baixos, né? Eu estava lembrando agora sentado ali, lembrando que nós já tivemos a oportunidade no nosso país, o Brasil, de nós defender muito a terra, a Mãe Terra. Nós estávamos avançando muito. E após a Revolução de 64, nós perdemos aquela evolução que vinha vindo, né? E acabamos chegando até hoje, que hoje se desenvolve só coisas contrárias, adversárias à terra, né? Só contaminando, estamos vendendo, inclusive, acho que não é por acaso que o nosso Brasil hoje é o campeão de veneno nas terras, né? É o campeão do mundo. Eu já ouvi falar isso aí, né? Então, mas agora estamos numa retomada, e já te agradece esses momentos aqui, uma retomada de nós defender a terra como nossa mãe. Porque quem gostaria de dar veneno para sua mãe? Acho que ninguém, né? Por que nós temos que botar veneno em cima da nossa terra? Se caso vocês não entenderem, às vezes, a palavra usada aqui, podem levantar a mão, porque de nada adianta nós dialogar se nós não se entender. Porque esse é o que eu venho estudando, analisando, porque se tu falar com as pessoas individualmente, todo mundo quer a mesma coisa. Então, por que nós não melhoramos? Por que nós não fizemos? Eu penso que está faltando bem pouca coisa. Então, precisamos nos entender o significado de cada palavra, de cada ação, de cada atitude nossa. Então, por isso é o princípio de nós precisarmos entender o significado. Eu estou com uma terra aqui, para muitos pode ser simplesmente a terra onde é que nós habitamos, para muitos pode ser, para mim é a vida, né? Como já foi trazido pelo meu pai, é a Mãe Terra. E eu gosto muito desta palavra, Mãe Terra, porque é o princípio da onde nós viemos, da onde nós nascemos, da onde é que, se não fosse pela nossa mãe, nós não estaríamos aqui. E aí, voltando para a terra, sem o alimento, não sei se alguém já viu alguém sobreviver sem se alimentar. E é um prazer, para mim, eu me sinto privilegiado, porque tudo aquilo que a gente vai falar aqui não é coisa minha. Essa questão do veneno, o meu avô morreu com 70 e poucos anos, e ele não colocou e não deixou colocar veneno na terra dele. Como que uma pessoa lá atrás ia saber que o veneno ia causar tudo que está causando hoje? Como assim? Então, isso que a gente está aqui, eu fico com vergonha, mas só que não tem outro jeito. Eu tenho que assumir. Eu ouvi o meu avô, as orientações dele, e entrava num ouvido e saía no outro. Eu tive que passar tudo que eu passei para hoje eu estar falando dele.
que está aqui o meu pai, o qual o meu pai conta, fez um esforço enorme para convencer o meu avô de colocar calcário na terra. Porque supostamente o calcário vem da pedra, da rocha, não é coisa química. E o meu avô mesmo assim não queria. Então não tem nada de novo a não ser um resgate do que os nossos pais, nossos avós faziam. Pelo menos da onde eu venho, da minha cultura. Onde meu pai, minha mãe, a gente é oriundo da roça. Né? E falar dessa mãe, então eu primeiro tive que destruir, só que eu não destruí a natureza, eu me destruí. Porque agora, passado muito tempo trabalhando e se esforçando, vocês vão ver que eu vou falar da terra, do solo, mas eu não tenho como desconectar do ser humano, de nós, como o pessoal estuda sociologia, eu não consigo desconectar a terra, nós, sabe, para mim está tudo ligado. E a hora que nós entender a terra de verdade, nós vamos entender o ser humano de verdade. E aí nós entendendo a terra, o ser humano de verdade, nós vamos começar a viver de verdade. Porque senão é tudo que nem eu vou falar para vocês. Senão é uma existência de mentira. Porque eu estava tomando remédio para o colesterol, sabe, colesterol? E fiz um novo exame e já ia começar a tomar remédio para o diabetes. E aí eu me assustei, a minha esposa disse assim, nós precisamos de tanta coisa para viver? E aí eu fui fazer o exame de consciência, porque eu há 19 anos atrás, eu cheguei em Santana do Livramento, com ela na garupa de uma moto, e a mudança nossa na mochila, nas costas. E hoje talvez vocês vão ter a oportunidade, daqui uns 15 dias com o professor Alejandro, quem quiser ir conhecer a nossa propriedade, vocês verem o que a gente já construiu. Só que, o que a gente se deu conta? De nada adianta construir as coisas materiais se você não tiver o entendimento aqui. Porque eu já estava tomando remédio, tinha um vazio dentro de mim, uma ansiedade, uma coisa que nada me completava. Que vocês, não, mais novos, não precisam chegar nos 50, 60 anos, 70 anos, para se dar de conta que o que importa para a nossa vida não é o que nós temos, mas sim o que nós somos, a capacidade de nós enxergar a terra como vida e respeitar ela como tal, como um ser, como uma... Bom, se nós estamos falando de vida, como um ser, por que não? Porque aí nós vamos compreender o porquê que a sociedade, porquê que nós estamos doentes, porque de fato, se a terra estiver mal nutrida, desbalanceada, incompleta, vai produzir um alimento incompleto. Nós vamos se alimentar, mas vai ficar incompleto. E a palavra está dizendo incompleto, não está completo. Então nós vamos sofrer. Em algum lugar do nosso corpo vai dar desequilíbrio. Vai dar mental, vai dar físico, vai desequilibrar. Então, por isso que falar da terra é muito difícil quando a gente consegue compreender que aí porque às vezes a gente quer procurar Deus, quer procurar Cristo, quer procurar em algo distante. E aí a gente, a sociedade nos ensinou isso, né, que parece que Deus está lá no céu, a felicidade está lá. E aí quando a gente chega um momento da vida, que alguns podem ser com 7 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, não tem idade para acontecer essa transformação com a gente. Aí você sabe assim, ó, acontece isso que às vezes tu nem consegue falar.
essa transformação que daí você vê, não, Deus não está lá, Deus está em ti, está em mim, mas Ele está onde está o amor, porque o ódio não se mistura, eles não andam juntos. Então, o ódio é a ausência do amor. Então, quando nós começar a enxergar a terra, começar a enxergar as pessoas com amor e não mais como uma mercadoria, que nem eu tenho dito para minha esposa, nós somos da feira do produtor rural, mas eu peço para ela assim, ó, não trata as pessoas apenas como cliente, como do ponto de vista de um objeto, de clientela. Trate como um ser humano. Porque queremos sim vender o pé de alface, não pode ser hipócrita, né? A gente está produzindo, temos um mundo capitalista, nós precisamos do recurso, mas assim, mais do que vender um pé de alface, eu tenho dito, eu não estou vendendo um pé de alface, eu estou vendendo um tempo da minha vida que eu estou me dedicando a produzir esse pé de alface, e o Senhor vai me dar um dinheiro que o Senhor levou um tempo da sua vida se dedicando para obter o dinheiro. Então nós vamos fazer uma troca. E mais do que ainda eu estou usando o esterco de vaca, de galinha, enfim, do que tem na propriedade, mas nós queremos chegar a produzir natural da natureza. O que quer dizer isso? Porque do ponto de vista, a gente compreendeu, eu comecei de primeiro a fazer uns questionamentos de Deus, né? E aí eu cheguei à conclusão que Deus está certo, eu que estava errado. Então, como é que eu vou destruir a mata? Como é que eu vou tirar os recursos naturais que Deus fez? Vou substituir pelo químico. Então, alguma coisa não tem como a gente viver bem se tu está contra, e a palavra contra já diz, como é que tu vai ir bem se tu está contra? Ou seja, destruindo o natural e querendo ser mais inteligente que Deus. E aí então, o que a gente está querendo fazer, que está lá um esboço de uma ideia, plantando árvore, plantando bananeira, plantando, hoje temos que plantar, né? Para daí fazer o manejo, podar, para que a folha caia no solo e seja a própria folha o adubo. Porque aí a gente vai para dentro de uma mata nativa, quem tem oportunidade, aqui nessa região não vi muito, né? Mas tem. Porque se lá na natureza dá para viver o pequeno, o grande ou tal, é um estudo para a gente como sociedade também, ver como é que dá. Vamos ir dialogando? Então, só para concluir, já vou para a tua pergunta. E aí, então, a gente produzir natural do ponto de vista da natureza. Então, nem adubo de esterco de vaca, a gente, daqui mais um ano ou dois, talvez seja preciso. Porque exatamente na natureza, tudo que é árvore, umas têm as raízes mais fundas, outras mais rasas, enfim. E tudo isso, cada um busca um nutriente aonde mais precisa. Por isso, a mais grande, a mais pequena. Então, tudo é uma lógica de existir. E quando é natural, olha só, vem bem ao que tu pergunta. Uma coisa que a gente descobriu, por que tu fica doente? Porque tu come algo desequilibrado. Por isso tu fica doente. E a planta, o que a gente está vendo? Se ela está bem nutrida, equilibradamente, a ação, porque o inseto, a praga, ela ataca o desequilíbrio. É como nós, se nós temos mentalmente equilibrado, sabe, tu enfrenta o sol, tu enfrenta a tempestade, tu pode ficar até sem camisa, tu tem que estar preparado. Então a planta não é nada diferente. Mas porém, como não é todo o universo que está equilibrado,
Pode acontecer, que nem uma infestação, muito fé de fé, e a gente adota, tem muita coisa. O leite da vaca é um repelente, porque muitas coisas, ele não impede o bicho de vir. Vou pegar um exemplo assim, a cinza. Eu me criei ouvindo que a cinza era um baita remédio, para couve. Só que agora que eu fui entender que não é que ela é um repelente, é que a couve, ela se faz necessário de um elemento, não sei se é fósforo ou potássio, que a cinza tem. Então, eu colocando a cinza para a couve, ela vai estar bem nutrida, por isso as lagartas, os insetos fogem, porque elas não atacam. É que nem a formiga. A gente tem exemplo lá da formiga cruzar, porque tem algumas coisas que ela é mais, parece que é mais, gosta mais, mas ela passa por aquela planta, às vezes vai longe, porque exatamente, ela vai lá no desequilibrado. Então, e aí tem outros, né, como cinamão, mamona, ferve, o alho, em decomposição, cebola. A maioria das coisas que são fortes, assim, tem como fazer preparado para ajudar. Mas não tem outra coisa a não ser, que nem nós não temos outra saída a não ser nós nos identificar como ser humano e o que nós estamos fazendo aqui. Resumindo, para fechar, que é uma coisa muito importante, que eu acho, pelo menos, que eu me fiz a seguinte pergunta: qual é a razão de eu estar aqui, nessa terra, nesse momento? Aí eu me perguntei, para enfeitar, eu acho que Deus não me caprichou muito. Se fosse só para mim embelezar o mundo aqui, né? Ele poderia ter caprichado um pouquinho mais. Então não foi essa a razão, pelo menos eu acho. Se fosse para ganhar dinheiro, ficar rico, não é possível, que ele vai me botar aqui nesse mundo e não me dar nenhuma maletinha, nem nada, nem um pouquinho, me deixar quando eu morrer eu levar. Então, eu também cheguei à conclusão que não é por essa razão que eu estou aqui nesse mundo. Se for só para ganhar dinheiro. Eu, pelo menos, é isso que me levou a eu começar a produzir de forma mais natural, né? Porque a gente também não pode ser aquele radical, porque assim, muito radicalismo, por mais razão que a gente esteja, ele também prejudica. Então nós temos que ir construindo, porque não adianta um sabido sozinho, uma pessoa muito sabido, mas isolado. Então às vezes nós temos que aprender a conviver com a sociedade, com as diferenças e ir fazendo isso naturalmente. Então eu, da minha parte, era isso. Vocês têm alguma pergunta, ou se era isso que esperavam também? A Rosa quer falar alguma coisa? Ela vai falar sobre a feira, eu acho. Não sei. Duas coisas. Sobre a feira, que todos os sábados nós estamos na Molino, perto da Camporeira, ali, das 8 horas às 13 horas.